Pessoal, tudo bem? Essa é a oitava aula do nosso curso de Java e Programação Orientada a Objetos. Eu vou dar uma paradinha no conteúdo de Java. A gente vai falar um pouquinho de ordenação, tá? Algoritmos de ordenação. Eu tô com um pouco de dor de garganta, eu tava chupando uma pastilha, então eu vou ficar fazendo uns barulhinhos aqui por enquanto, tá? Já passa. Tô meio também congestionado, mas vamos tentar prosseguir, né? Ah, na terceira aula, se não me engano, terceira aula, onde a gente falou das estruturas condicionais, um dos primeiros exercícios que são propostos é um exercício onde vocês devem fazer a leitura de dois valores inteiros e colocar esses valores, mostrar, na verdade, esses valores em ordem, né? Isso é relativamente trivial. Vamos aqui para a nossa lousinha virtual, nossa lousinha digital. Se eu tenho a variável n1 valendo 10, por exemplo, e a variável n2 valendo 5, se eu quero mostrar esses valores aqui em ordem crescente, por exemplo, o menor depois do maior, basta eu fazer o seguinte: se o n1 for menor ou igual ao n2, quer dizer que o n1 vem antes do n2. Então eu mostraria, né, o n1 depois do n2. Caso contrário, o meu else aqui, qual que é a situação do else? É se o n2 for menor que o n1. Por que só menor? Porque o menor ou igual foi pego aqui, né? Então aqui n2 maior ou igual a n1, a gente pode ler da direita para a esquerda também, né? Caso contrário, se n2 for menor que o n1. Então aqui eu mostraria o n2 depois o n1. Não é isso? Bem, aí tem um exercício, aí pede para mostrar em ordem crescente, depois pede para mostrar em ordem decrescente, aí vem um exercício onde é pedido para você fazer isso com três valores, com três variáveis, né? E aí eu dou a solução para vocês, ó. Você pode compor isso, se eu tiver 3, N1, N2, N3, você pode fazer um if, onde você tem que comparar as três variáveis com elas todas. Então, se o N1 for menor ou igual a N2 e se o N2 for menor, for menor ou igual a N3, quer dizer aqui que a ordem é N1, N2 e N3. Só que a gente tem ainda mais 5 possibilidades, né? Tem a possibilidade onde eu tenho o N1, depois o N3 e o N2. Tem a possibilidade onde eu tenho o N2, o N1, N3, N2, N3, N1. Depois ainda tem N3, N1, N2, N3, N2, N1. Tem essas 6 possibilidades, né? Contando com essa aqui 6. Aí eu pergunto para vocês, né? Tem uma forma melhor de fazer isso? Tem uma forma um pouco melhor. E eu mostro, inclusive. Bem, qual que seria a melhor forma? Se eu tenho N1, N2 e N3, vamos pôr o caso extremo aqui, entre aspas, que se eu quero mostrar em ordem crescente, se eu tiver tudo isso aqui em ordem decrescente. Só que eu quero mostrar 1, 5 e 3, certo? Uma forma é capturar isso usando esses ifs encadeados, if com else, if com else, if. A outra forma, que foi a outra solução que eu dei para vocês, é o quê? Trocar os valores entre as variáveis, jogando esse valor maior para o fim e jogando o valor menor para o começo. Então, o nosso primeiro passo seria tentar trocar esses dois aqui. Então, nesse caso aqui, trocaria, ficaria 5 e 10. Depois, tentar trocar entre esses dois aqui. Eu tenho 10 e 1, aí ficaria 1 e 10. E aí, eu tenho a garantia que nessa ida da esquerda para a esquerda, entre aspas, para a direita, entre aspas, do N1, N2, N3, eu joguei o maior valor que estava aqui em N1, nesse caso, lá para o N3. E qualquer situação, depois desses primeiros dois ifs, eu vou jogar o maior valor lá para o último elemento. Então, por exemplo, se eu tivesse algo assim, ó, N1, N2, N3, N1 valendo 5, N2 valendo 10, N3 valendo 1. Aqui não vai ter troca e aqui vai. Vai ficar 1 e 10. Certo? Qualquer situação, depois desses dois ifs, o último valor vai estar. Eu tenho certeza que o último valor, quer dizer, o valor que está na variável n3 é o menor. Agora falta eu tentar resolver o n1 e o n2. Então eu comparo de novo o n1 e o n2. Precisa trocar o 5 com o 1? Precisa. 1 e 5. E eu não preciso comparar de novo n2 com n3, porque eu já tenho a garantia que o maior está lá no último, que está no n3. Então eu tenho em ordem crescente. Aí a pergunta que eu faço lá no exercício, continuando esse raciocínio, é: bem, e se eu tiver mais uma variável?
E se eu tiver mais uma? E se eu tiver mais uma? E se eu tiver mais uma? Essa construção, ela vai crescer proporcionalmente. Se eu tiver duas variáveis, eu tenho um if com um else. Vamos dizer assim, eu tenho duas condições. Se eu tenho três variáveis, eu tenho seis condições. Eu tenho seis situações, vamos dizer assim. Se eu tenho quatro variáveis, isso já estoura, já explode, vamos dizer assim, para 24. E se eu tiver cinco variáveis, vai para 120. Ou seja, para um n aqui, que é a quantidade de números que eu quero, que eu estou tentando comparar entre eles, quanto que a quantidade de comparações, ou quantidade de ifs que eu tenho que construir, na verdade a quantidade de comparação vai ser bem maior, porque tem vários testes aqui dentro que eu tenho que ir construindo, mas vamos pensar só nos ifs, né? Quanto que isso aqui cresce? Isso aqui cresce proporcionalmente a n fatorial. Vejam, para duas variáveis, para o meu n igual a 2, eu tenho duas comparações. Para o meu n igual a 3, eu tenho 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Para 4 variáveis, eu tenho 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. E para 5, eu tenho 5 fatorial, que é 120. Então, estoura muito rápido. Bem, será que não tem uma forma mais sucinta, mais elegante, mais performática de resolver esse problema de colocar valores em ordem? Tem. E esse é um dos principais problemas aí, é um dos principais não, mas é um dos problemas que a gente mais resolve quando a gente está programando. Aparece muito essa situação de você colocar coisas em ordem, né? E nessa aula a gente vai falar um pouco disso, tá? E depois essa aula vai ser recuperada mais para o final. Depois que eu falar de recursão, eu vou voltar a falar de algoritmo de ordenação de novo. A gente vai ter mais uma aula sobre isso, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a seguinte. Ao invés de ter esses valores colocados em 3 variáveis, e 4 variáveis, e 5 variáveis, a gente vai colocar eles dentro de um array. Porque aí a gente consegue programaticamente acessar posições desse array de forma mais fácil, não pelo nome da variável, né? Então, imagina que eu tenho um array. Desculpem as fungadas que eu tô meio gripado, tá? Esse aí aqui ele tem 7 posições, vamos por 8. Então eu tenho posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos colocar os valores aqui dentro. Qualquer valor, tá? 3, 1, 9, 10, 4, menos 1, 0 e, sei lá, menos 10. Algo assim. Tudo bem? Eu quero colocar todos esses valores em ordem. Ou seja, o que eu estou querendo dizer em ordem? Ordem crescente, certo? Eu quero. Desculpa, gente. Eu quero colocar o menor valor primeiro, depois o segundo menor, depois o terceiro menor, até o maior número na última posição. E a pergunta então é: como fazer isso? Né? Existem diversas formas, dezenas de formas na verdade. Tá? A gente vai estudar algumas formas das mais elementares e depois a gente vai estudar as formas mais sofisticadas de se realizar isso. Tá bom? Então tá. Aí a pergunta que eu sempre faço para meus alunos é a seguinte: bem, se você tiver então que resolver isso, como que você faria? Né? Vamos parar e pensar. Aí eu crio esse cenário para facilitar também para você que está assistindo a aula tentar resolver isso aí internamente. Imaginem que cada um desses valores é um papelzinho ou é uma prova. Imagina que você é um professor, você deu uma prova e você quer colocar as provas em ordem de nota. Né? Então eu tenho um papel aqui com o valor 3 associado a ele. Eu tenho um papel com o valor 1 associado. Eu tenho um papel com o valor 9, com 10, com 4, com menos 1, com 0, com menos 10. Bem, papéis, certo? Palpável. Então, se você precisa fazer isso manualmente, como que você faria? A minha pergunta é essa. Tem 3 soluções que saem assim direto, tá? Dá uma pausadinha no vídeo e tenta pensar nisso. Como que você organizaria essas provas, esses papéis, o que for, por ordem
crescente desses valores que estão associados a ele, tá? Bem, você já pausou, já pensou, agora a gente volta. Uma forma de fazer isso é a seguinte. Você pode olhar todos esses papéis procurando pelo menor. E você sabe que esse menor ele vai ser o primeiro da lista. Dessa lista aqui dessa pilha, dessa lista de notas. Então vamos lá. Começa olhando. O 3 é o menor? Se eu não olhei nenhum, o 3 é o meu menor. Eu vou. Ai, gente, desculpa. Eu tô muito cansado, tenho dormido muito pouco. Eu vou indicar com a seta azul aqui, tá? O 3 é o menor. Agora eu olho o próximo. O próximo é o 1. 1 é menor que o 3? 1 é menor que o 3. Então o meu menor agora é quem? É o 1. Esse cara aqui não é mais o meu menor. E eu continuo. O 9 é menor que o 1? Não. O 10 é menor que o 1? Não. O 4 é menor que o 1? Não. O menos 1 é menor que o 1? Menos 1 é menor que 1. Então eu achei um novo menor. E continuo. 0 é menor que menos 1? Não. Menos 10 é menor que menos 1? É. Menos 10 é menor que menos 1. Terminou, não terminou? Eu sei quem é o meu menor. É o menos 10. Onde que eu tenho que colocar ele? Lá na primeira posição. Então, o que eu vou fazer? Esse 3 aqui, a gente poderia empurrar ele para a direita. Né? Isso aqui é uma pilha de provas, a gente simplesmente vai pegar, opa, achei a menor. Você vai pôr embaixo, talvez. Ou então você põe ela numa outra pilha. Uma opção também é essa, né? Vamos fazer essa ideia de colocar numa outra pilha. Então, ou numa outra lista, né, de provas. Então, o menos 10 está aqui. Ele saiu daqui. E agora eu repito o processo. Começo de novo. Assumo que o meu primeiro aqui é o menor e vou. O próximo é menor que ele? É. 9 é menor que 1? Não. 10 é menor que 1? Não. 4 é menor que 1? Não. Menos 1 é menor que 1? É. Então, meu menor é o menos 1 por enquanto. 0 é menor que menos 1? Não. Opa! Terminei, porque isso aqui saiu daqui, não saiu? Esse é o meu próximo menor. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar ele e vou pôr lá na minha outra lista. E eu tiro ele daqui, vamos dizer assim. E repete o processo. Intuitivamente dá para perceber que isso realmente vai colocar esses valores em ordem, né? Essas folhas em ordem. Só que agora a gente tem que imaginar que esses valores eles estão dentro de um array. Você não pode, quer dizer, você até poderia ficar copiando ele para outro array. Mas para esse algoritmo você não precisa fazer isso. Basta você fazer o quê? Perceba, toda vez que a gente, entre aspas, tira um elemento do array, a gente vai ter que percorrer todo aquele array de novo, menos um elemento. Não é? Só que pode acontecer essas situações de ter uma lacuna aqui. Para não ter esse tipo de situação, o que a gente faz? Vamos pegar o array aqui em cima. Ó. Na primeira passada, lembra que esse aqui era o menor? O que eu vou fazer com ele? Eu troco ele com o primeiro elemento do array. A primeira. Então vai ficar menos 10, 1, 9, 10, blá, 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 até o 3 aqui. A partir desse momento, vejam só, eu sei que esse cara está no lugar certo. O 3 eu não joguei ele para lugar nenhum, ele continua no array, só está lá para o fim, não tem problema nenhum. Por que não tem problema nenhum? Porque eu vou ter que percorrer o restante de qualquer jeito. E eu faço esse processo de novo. Percorro todo mundo. Vamos fazer aqui. 9, 10, 4, menos 1 e 0. Na minha segunda passada, eu encontrei esse aqui como menor, não foi? E quem que é o primeiro elemento da parte não ordenada? É esse cara aqui, ó. Então, eu vou trocar o menos 1 com ele. Vai ficar menos 1 aqui, aqui vai ficar 1. E agora eu repito o processo daqui para lá. Vai repetindo, 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 até que eventualmente o array vai estar o quê? Ordenado. Esse algoritmo de ordenação, ele é chamado de selection sort, porque ele seleciona o menor elemento da parte não ordenada e coloca ele na posição correta. Então, eu tenho uns slides aqui que vai estar fornecido para vocês aí no material do curso.
que onde eu começo falando dos algoritmos de ordenação, né? E aí a gente vem aqui no Selection Sort, que é a ordenação por seleção. Então, o que eu faço? A gente sempre vai ter os elementos do array que a gente está ordenando, ou da estrutura que a gente estiver ordenando, dividido em duas sequências. Uma sequência que está não ordenada e uma sequência que está ordenada. Então, tem a parte não ordenada, a gente vai manter ela para o lado esquerdo, a gente vai crescendo ela para a direita, e a parte não ordenada está à direita, e a gente vai consumindo elementos dessa parte não ordenada e colocando na parte ordenada, tá? Bem, o que o Selection Sort faz? Ele procura pelo menor elemento da sequência não ordenada e concatena ele na sequência ordenada. Então, procurar pelo menor elemento da sequência não ordenada e concatená-lo na sequência ordenada. O que é concatenar? Juntar no fim, certo? Os valores dos dados não interferem na execução do algoritmo. Agora aqui tem algumas propriedades que depois a gente entra em detalhes, tá? Essas aqui fogem até um pouco do escopo do curso. Essas duas eu vou explicar para vocês, tá? Esse algoritmo ele é in place. O que quer dizer o algoritmo quando um algoritmo de ordenação ele é in place? Quer dizer que ele não usa memória auxiliar para realizar a ordenação daquele array. Ele usa uma variável ou outra, mas a quantidade de memória auxiliar ela é pequena em relação ao todo, ao array, tá certo? Algoritmos que não são in place, aí eles vão precisar de bastante memória para realizar o serviço, proporcional ao tamanho do array, tá? Ele é estável? Não, ele não é estável. Mas, opa, estabilidade normalmente a gente associa a uma coisa que é boa, né? Se uma coisa é estável ou se ele é instável. Uma coisa instável normalmente você não quer, né? Por que você queria, por que você gostaria de ter um algoritmo não estável, né? Um algoritmo de ordenação não estável? Ele não tem muito a ver se ele, quer dizer, ele não tem nada a ver se ele vai fazer ou não o serviço de ordenar. Essa propriedade de estabilidade quer dizer que aqui é o código, tá? Eu vou pular aqui para o exemplo. Antes da gente, que a gente já conversou sobre isso, depois a gente volta para o código. Quando a gente está falando de um algoritmo que ele não é estável, quer dizer que a ordem de chaves que tem o mesmo valor, a ordem relativa delas vai mudar durante a execução do algoritmo. Mas que diabo quer dizer isso, né? Imagina esse exemplo aqui, ó. Eu comecei com um array de 3 posições, posição 0, posição 2, onde eu tenho na primeira posição um valor B, na segunda posição um valor B também e na terceira posição um valor A. Os Bs aqui, a gente está colocando um subscrito aqui nele, 1 e 2, para indicar que esse B aqui é o primeiro B e esse aqui é o segundo B que apareceu, tá certo? Não é que tem esse valor neles, tá? É B, B e A o valor que está no array, é isso que eu estou querendo dizer. Muito bem. Na primeira passada, eu vou procurar pelo menor. B, B e A. Quem que é o menor? É o A. Pelo que a gente viu no algoritmo, o que eu vou fazer? A minha parte não ordenada aqui, ela tem 3 elementos. Minha parte ordenada não tem nenhum ainda. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o menor pelo primeiro elemento da parte não ordenada. Ou seja, o A ele vai para o lugar do B1 e o B1 vai para o lugar do A. Percebam que o B1 que estava à esquerda do B2 passou a estar à direita. Ou seja, eu troquei a ordem relativa de chaves iguais. O que quer dizer chave? É o valor que está dentro da posição. Isso faz com que o algoritmo não seja estável. Tudo bem? Mas tá. E daí? Né? Você me pergunta. E daí que ele não é estável? O que isso implica? A implicação eu vou mostrar agora para vocês. Imagina o seguinte. Tenho duas planilhas aqui. Duas tabelas. Não precisa nem enxergar como planilha. Eu vou ordenar cada uma dessas linhas aqui. A gente pode chamar de registro. Eu vou ordenar essas linhas aqui usando como critério de ordenação o nome aqui, ó, seria um sobrenome, certo? Então eu vou colocar em ordem essa tabela aqui usando os nomes. Então estava lá a tabela, mandei ordenar, ficou dessa forma aqui. Então, Andrews e os outros valores, Battle, os outros valores, Shen, os outros valores. Percebam, está tudo ordenado aqui alfabeticamente. Olha lá, Fox e Fúria
F bateu, mas o O vem antes do U. Tudo bem? Está ordenado aqui alfabeticamente. Por um algoritmo que ele não é estável. Ah, mas esse monte de atributo aqui, esse monte de valor, desencana disso por enquanto. A gente não está preocupado com isso, tá? Estamos preocupados com essa ideia da estabilidade, porque eu vou ordenar agora de novo essa tabela, que já foi ordenada uma vez, usando como critério de ordenação o nome. Eu vou ordenar agora usando uma outra coluna, que eu vou chamar aqui de seção. Na hora que eu ordeno, vejam, as seções estão ordenadas ok. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, beleza. Só que, como o algoritmo ele não é estável, eu perco a minha primeira ordenação. Porque o que eu gostaria que tivesse aqui como resultado, né? Seria o Fúria 1, aí o 2 é o Road aqui 2. Aí no 3 eu tenho Shen, Fox, Kanaga e Andrews. Eu quero manter Andrews primeiro, depois o Shen, depois o Fox, depois o Kanaga, concordam? Porque eu já ordenei por nome. Eu quero agora ordenar pela seção e manter a ordenação anterior. Olha o que aconteceu aqui. Eu perdi a minha primeira ordenação. Eu ordenei duas vezes, cada uma usando um critério, usando um algoritmo de ordenação que não é estável. Entenderam a ideia? Então, se eu ordenei mais de uma vez, usando um algoritmo que não é estável, e eu perco a ordem relativa das chaves que tem o mesmo valor, eu estrago as ordenações anteriores que eu executei. Então, os algoritmos não estáveis, eles têm esse problema. Tudo bem? Bem, como que é o algoritmo para fazer a ordenação? A gente vai implementar ele na mão, tá? Tá bonitinho aqui, já a gente pensa nele. Então, estabilidade, né? Uma ordenação estável preserva a ordem relativa dos itens com mesma chave. Vamos implementar ele sem olhar no código, tá? Ordenações. Nossa, gente, não devia estar gravando a aula hoje. Tô com essa fungação, tô com o estômago ruim. Mas vamos lá, que dá para terminar. Public class ordenações. Nós vamos implementar ele inicialmente aqui dessa forma. Ó. Vamos lá então. Primeira coisa, um array. Já vamos inicializar ele. Vamos pôr alguns valores. Sei lá, algo assim. Certo? Vamos implementar aqui dentro do método main. Depois a gente vai transformar isso aqui num método de a gente vai transformar isso, esse algoritmo de ordenação a gente vai pôr ele dentro de um método para a gente poder reaproveitar. Tá certo? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer. Desculpa, gente, tá chato, né? Primeira coisa, para cada elemento eu vou ter que percorrer todo mundo procurando pelo menor. Então eu vou ter que ter um for que vai percorrer o array inteiro. I menor que a length. Vou chamar esse A aqui de array. Certo? Voltando lá na nossa lousa virtual, lembrem, quando eu estava nessa situação, eu fazia a primeira passada procurando pelo menor. Na hora que eu encontro o menor, quer dizer, percorri o array inteiro e achei o menor, eu vou trocar ele pela primeira posição. Depois o segundo menor que eu encontrar, eu vou trocar pela segunda posição. Depois o terceiro menor pela terceira posição. Vejam, quem está marcando essa posição é justamente esse i, que vai marcar a posição é justamente esse i aqui do for, ó. Certo? Tá. Para cada um, percorro todo mundo de novo. Então, o que eu vou fazer aqui agora? For int j. Agora que tá. Quando eu faço a busca e eu troquei aqui, esse cara aqui está no lugar, eu começo a busca
pelo menor por aqui, por aqui? Não, porque senão eu vou encontrar ele de novo. Concordo? Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu começar a minha busca pelo menor aqui, eu vou buscar pelo menor. Quer dizer, na primeira passada eu vou começar por aqui. Na segunda passada eu tenho que começar por aqui. Na terceira passada eu tenho que começar por aqui. Na quarta passada eu tenho que começar por aqui. Ou seja, na posição que o I está. Então o meu J ele vai começar justamente em I. Quando o meu I estiver valendo 5, ou seja, já estou lá no meio do meu array de 10 posições, eu já tenho. Se tem 5, eu já tenho 5 ordenados. Posição 0, 1, 2, 3 e 4. Certo? Então o J começa em I. Enquanto o J for menor que o tamanho do array, eu incremento o J. Aqui, eu começo dessa forma aqui. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer, ó, antes de eu começar a passada do J, o meu menor elemento está na posição I. E agora, aqui no J, eu vou ficar fazendo o quê? Aqui, inclusive, como o meu mínimo está na posição I, eu poderia já começar o J no I mais 1, inclusive. Tá? Mas, vou deixar assim. O que eu vou perguntar aqui? Se o array da posição min, o array na posição min, ou melhor, o array na posição j for menor que o array na posição min, bem, se eu tenho um valor na posição j que eu estou varrendo no momento e ele é menor que o valor que está na posição do menor elemento que eu encontrei, quer dizer que eu encontrei um novo menor. Então, min igual a j. E esse for tem que percorrer toda essa parte do array até terminar. Terminou esse for aqui, quer dizer o quê? Opa, encontrei o meu menor. E o meu menor, a posição dele está aqui no min. O que eu faço agora? Troco um valor pelo outro. O que eu vou fazer? Temp é igual a array na posição i. A array na posição i é igual a array na posição min. E array na posição min é igual ao temp. Beleza? Vamos testar? Vamos fazer um for melhorado aqui, ó. Só para a gente ver os valores do array. Aqui, antes de ordenar e depois de ordenar. E aqui eu pulo uma linha só para não ficar tudo junto da mesma linha. Vou rodar. Deixa eu pular. Deixa eu fazer uma coisa aqui também, ó. Pular uma linha aqui também. Pronto. Olha lá. O array não ordenado, que é o nosso caso aqui. E o array ordenado. Olha lá. Menos 10, menos 1, 0, 3, 4, 5, 7, 7. Tá em ordem, tá? Vamos melhorar isso aqui? Vamos criar métodos. Primeiro método. Mostrar array. Array. Vou fazer isso aqui, ó. Método mostrar array tem um método que chama array, do tipo array de inteiros. Eu percorro esse array e mostro os valores dele. Então, aqui agora, ao invés de fazer isso aqui, eu uso o mostrar array e passo o array. Mostrei aqui e mostrei aqui. Só que tem que lembrar, faltou aqui, né? Um estático. Certo? Então, substituir aqueles dois for por um método que faz o serviço. Outra coisa. Essa ideia aqui de trocar dois valores do array, a gente pode encapsular isso aqui num método também. Public static void trocar. O que eu vou passar aqui? Posso passar o array, posição 1, posição 2. Qual que é a ideia desse método? Trocar o valor entre as posições P1 e P2 desse array. O que eu vou fazer?
array na posição P1, temp recebe array na posição P1, array na posição P1 recebe array na posição P2, e array na posição P2 recebe o temp. E agora, aqui, onde eu tirei, eu só invoco o trocar, passando o array e as posições que eu quero trocar. É a posição i que é a posição mínima. Não é isso? Vamos rodar? Olha lá. Mesmo resultado. Tudo bem? E agora a gente vai pôr isso aqui dentro de um método. Tirar daqui. Olha lá. Mantive o nome aqui igual. Agora, toda vez que eu quiser fazer ordenação, eu chamo selection sort, passo o array como parâmetro. Olha lá. Gente, que coceira que eu ando. Muito pelo de gato aqui em casa. Olha lá. Ordenei. Certo? Olha lá. Então, eu tenho o selection sort que faz a ordenação do array da forma que eu expliquei. Tudo bem? Lembrando que, quando a gente passa um array como parâmetro, o que a gente está passando aqui não é uma cópia do array, é a cópia do valor dessa referência. O valor de uma variável que não é um primitivo em Java, a gente fala que é um valor de referência, que ele referencia um objeto. Então, eu não estou passando uma cópia desse objeto aqui, que é um array de inteiros. Eu estou passando o endereço dele, vamos dizer assim. Tá? Mas em Java, como eu disse, as passagens de parâmetros são sempre por valor. Tá? Não existe passagem por referência em Java. Tá? Se alguém falar isso, está errado. Muito bem. Eu posso fechar. Vamos prosseguir então. E o próximo? E a outra forma? Lembra que eu falei que tinham 3 formas que são básicas, que é fácil de, se você parar um pouquinho para pensar, você consegue imaginar? Então tem essa primeira parte de tem essa primeira forma de você procurar pelo menor e colocar na parte ordenada. E se eu fizer o contrário? Imagina lá que eu estou ordenando as minhas provas de novo e eu pego e faço o seguinte, ó, a primeira prova que eu estou vendo é a menor. Pego a segunda e tento encaixar nessa minha lista nova de provas. Ah, minha próxima prova, vamos dar um exemplo aqui. Ixi, Maria. Peraí. Uns 5 elementos aqui só. 3, 5, 1, 2, 9. Algo assim. Tô olhando a primeira prova. Vale 3. Olha a próxima. 5. Entre o 3 e o 5, tá na ordem, não tá? 3 e 5 não tá em ordem? Eu olho esse cara aqui e falo, ah, beleza, ele é maior que 3, tá no lugar certo. Na hora que eu vejo 1, eu falo, opa, 1 é menor que o 5, não é? Então eu vou trocar esses dois aqui. Vai ficar 1 e 5. Só que eu não terminei ainda de olhar o restante. Ainda tenho 3 para olhar. 1 é menor que o 3? É, 1 é menor que o 3. Então eu vou trocar aqui de novo. Vai ficar 1 e 3. 1, 3 e 5. Essa parte, que é a parte ordenada, ela está ordenada. E agora eu vou olhar a próxima. E faço o mesmo processo. 2, agora que eu tenho 2 e o 9, né? Vou olhar esse cara aqui. 2 e 5 estão na ordem? Não. 2 e 5. Então troca. 2 e 3 está em ordem? Não. Então troca. Vai ficar 2 e 3. 2 e 1 está em ordem? Tá. O 2 não é menor que 1, né? Então mantém. Então vai ficar 1, 2, 3, 5, 9. Até aqui está ordenado. Agora olha o próximo. O próximo é o 9. O 9 e o 5 precisa trocar? Não, não precisa trocar. O 9 então já está na posição certa. Terminou a ordenação. Perceba que intuitivamente dá pra ver que esse algoritmo ele é mais rápido que o outro. Ele é menos custoso que o selection sort. Por quê? Ao invés de eu ficar procurando pelo menor toda hora e para trocar, depois procuro pelo menor todo mundo, em todo mundo, depois eu procuro pelo menor todo mundo, depois eu procuro pelo menor todo mundo, eu pego um elemento e já tento inserir ele na parte na parte ordenada, andando com ele para a esquerda. Se eu não conseguir andar com ele para a esquerda e tá tudo vindo ordenado, quer dizer que eu não preciso ficar testando o restante. Então eu paro e já vou pro próximo, certo? Esse algoritmo é chamado de insertion sort. Ordenação por inserção, certo? Olha lá. Que ele faz? Insere o primeiro elemento da sequência não ordenada na sequência ordenada.
os valores dos dados interferem. Lá no Selection Sort, os valores não interferiam, porque eu tinha que percorrer todo mundo, toda hora. Aqui interfere, porque como vai ficando ordenado, eu tenho que andar com ele menos, certo? Ele é in place, ele é estável, algo que o Selection Sort não era. E essas propriedades aqui, pessoal, eu acho que não vale a pena eu entrar nesse tipo de detalhe aqui, tá bom? Talvez depois na outra aula de algoritmo de ordenação a gente volte a falar disso aqui, tá? Seria aqui a ordem de crescimento deles, né? O O aqui, né? Que o pessoal chama de Big O, né? É O, na verdade a letra grega Omicron, na verdade, né? Esse O aqui, tá bom? Olha a implementação dele, implementação com while aqui, mas poderia ser com for também, tá? Então eu pego o tamanho do array, poderia simplesmente ficar consultando aqui, não tem problema nenhum. I começa em 1, por que o meu I vai começar em 1? Porque se eu estou usando essa estratégia de pegar o primeiro elemento e tentar comparar com os que estão à esquerda dele, o primeiro elemento está na posição 0, não tem ninguém à esquerda dele, então não preciso começar por ele, já posso começar pelo segundo, né? Então é o que está aqui. J igual a I, parecido com o que a gente viu agora há pouco. E aí eu verifico, se enquanto o J for maior que zero, porque agora esse J ele vai decrementando. Eu comparo se o array J é menos 1, ou seja, o que está à esquerda da posição J é maior do que está na posição normal. Bem, se eu tenho um cara que está à esquerda que é menor que o cara que está à direita, quer dizer que ele está que é maior, né? Que é o que está aqui. Se ele é maior que o cara que está à direita, quer dizer o quê? Que eles estão em ordem errada. Então eu faço o quê? Troco um pelo outro, que é esse swap aqui, que é o trocar, que a gente implementou agora há pouco. E decremento o J. Se isso aqui for verdadeiro, desculpa, se isso aqui for falso, ou se isso aqui for falso, ou seja, aqui que é uma das jogadas, ó. Se o cara da esquerda não é maior que o cara da direita, esse while não precisa continuar. Então, esse while termina. Lembra a ideia lá, aqui do 9? O 9, na hora que eu comparei com o 5 está na posição, na rodada lá, J menos 1. E o 9 está na posição J. Esse cara aqui é maior que esse? Não, não é maior. Então vai dar falso. Esse while aqui para. Tudo bem? E o que faz ele não extrapolar lá pro negativo? Enquanto o J for maior que zero. Enquanto o J for maior que zero, ou seja, o último J válido vai ter que ser o 1. Porque J é menos 1. O menos 1 é posição zero. Se isso aqui pudesse ir até zero, por exemplo, ia ser 0 menos 1. Array na posição menos 1 vai dar erro, não vai? Sobre estabilidade. Vejam, de novo, B1 já está no lugar. Agora A1 e B1. Eu vou colocar o A1 no lugar. Opa, A1 foi para a esquerda. Ficou assim, não ficou? Quem que é o próximo? É o A2. A2 vai para a esquerda uma vez e eu continuo indo para a esquerda com o A2? Não continuo. Por quê? No algoritmo, isso aqui impede que isso aconteça. Porque só se for maior. Se fosse um maior ou igual aqui, aí sim eu ia jogar esse A2 para a esquerda aqui. Eu não preciso disso, né? E aí o algoritmo se repete. Tudo bem? Tá. Agora, eu estou dando uma acelerada porque minha garganta está doendo mesmo, tá, gente? Eu queria ir implementando um por um, mas já estou sentindo dor. Vou ter que ficar uns 2 dias sem falar muito. Bubble Sort. Qual que é a ideia do Bubble? O Bubble Sort foi o primeiro que eu implementei quando eu pensei nesse problema, né? Na verdade, quando eu fazia faculdade, o professor falou: e se você quiser ordenar um array, o que você faz? Não tinha tido aula disso nem nada. Eu, como ficava fazendo as coisas sempre na frente, né? Deixa eu dar um serviço pra esse rapaz, esse moleque chato aí que fica fazendo os exercícios. Ah, vou dar um negócio pra ele pensar, né? E foi nesse aqui que eu cheguei. Eu não pensei na ideia do Selection Sort nem na ideia do Insertion Sort. Pensei nessa ideia que é uma ideia ainda mais simples do que os outros. Menos sofisticada que os outros dois. Qual que é a ideia do Bubble Sort? Você sai comparando par a par e se precisar trocar, você troca. Tomar cuidado aqui que eu já parei de gravar o vídeo sem querer um dia. Olha lá. Percorrer toda a sequência não ordenada, comparando todos os vizinhos e trocando de posição quando necessário. No final, o menor elemento poderá ser concatenado na sequência
ordenada. Os valores dos dados interferem na execução do algoritmo. Quanto mais ordenado tiver, menos ele trabalha, tá? Olha lá. Ele é estável, ele é in place e tem a ordem de crescimento dele aqui também no caso médio, no pior, no melhor caso. Bem, depois eu vou deixar para vocês darem uma olhada agora no algoritmo e eu vou explicar qual que é a ideia dele aqui na lousinha. Qual que é a ideia do bubble sort? Por que chama bubble, né? De borbulhar, né? De bolhas, né? A ideia é que os menores estão borbulhando para a esquerda e os maiores estão indo para a direita. Então, vou pegar alguns exemplos, vou pegar alguns valores aqui. 2, 10, 5, 1, 4, 9, 7. Algo assim. Qual que é a ideia do bubble sort? Você vai de par a par tentando trocar. Esses dois aqui precisa trocar? O 2 e o 10? Não. Esses dois aqui precisa trocar? O 10 e o 5? Precisa. 5 e 10. Aí eu continuo. O 10 e o 1 precisa trocar? Precisa. Vai ficar 1 e 10. O 10 e o 4 precisa trocar? Precisa. Vai ficar 4 e 10. O 10 e o 9 precisa trocar? Precisa. Vai ficar 9 e 10. O 10 e o 7 precisa trocar? Precisa. Né? Vai ficar... Peraí. Meu desenho aqui não ficou muito bom, não. Mas enfim, vai ficar 7 e 10. Veja que o 10 ele foi borbulhando para a direita, para o lado do maior. E agora, o 10 não tem mais como ele sair daqui, porque ele já está na posição dele. Eu não preciso mais conferir. Então, agora, o meu array ficou assim, ó, 2, 5, 1, 4, 9, 7, 10. E esse cara saiu da jogada. Eu não preciso mais pensar nele. E agora eu repito esse processo. Vou de novo. Precisa trocar esses dois? Não. Precisa trocar esses dois? Precisa. O 5 e o 4 precisa? Precisa. O 5 e o 9? Não. O 7 e o 9? Precisa. 7 e 9. Agora eu tenho certeza que o 9 está na parte ordenada, junto com o 10. E eu tenho aqui o restante do array 2, 1, 5, 4. Não. 2, 1, 4, 5, 7, 9, 10. E o processo se repete. Para a gente manter a ideia que a gente está vendo nos slides, a parte ordenada estar para a esquerda e a não ordenada estar para a direita, aqui perceba, a parte ordenada está crescendo da direita para a esquerda. Para a gente manter aquela ideia, é só fazer de trás para frente. Comparar esses dois e ver se precisa trocar. Ou seja, no fim dessa primeira passada, o meu menor vai estar lá na parte esquerda, que seria o 1. Né? 9 e 7 troca? Troca. Vai ficar 7 e 9. 7 e 4 troca? Não. 1 e 4 troca? Não. 1 e 5 troca? Troca. Vai ficar 1, 5, era 4, né? 1 e 10 troca? Troca. Vai ficar 1 e 10. 1 e 2 troca? Troca. Vai ficar 1, 2. 1, 2, 10, 5, 4, 7. Aqui é o 9. Entendeu a ideia? Algumas otimizações que dá para fazer aqui. Primeiro, você não precisa percorrer até o fim. Você pode parar antes. Ou você não precisa percorrer até o começo, se você estiver indo para a esquerda, você pode parar antes. Outra coisa é, se durante o processo que você está fazendo as trocas, não tiver tido nenhuma troca, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, imagina que eu tenho algo assim, ó. Estou lá ordenando, e num determinado momento ficou 2, 7, 3, 4... Não. Deixa eu forçar aqui. 2, 3, 4, 5, 7, 10. Algo assim. E esses dois aqui, eu estou fazendo a ordenação para a esquerda. Vou fazer para a direita, que eu acho que foi o primeiro exemplo que eu dei, está mais fresco na cabeça de vocês. E eu estou aqui, ó. Esses dois estão na ordem, porque eu fui trocando 10, depois fui andando com o 7. Chegou nessa situação aqui, ainda tem 3 elementos para ordenar. O computador não olha isso aqui e fala, opa, já está ordenado. Não tem como fazer isso. Porque você tem que imaginar sempre que esses algoritmos vão trabalhar com uma quantidade grande de dados. Né? Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Tentei trocar esses dois. Precisou trocar? Não precisou. Tentei trocar esses dois aqui. Precisou trocar? Não, não precisou trocar. Se eu fiz uma passada onde eu não troquei nenhum elemento, quer dizer o quê? Que eles já estão em ordem, que eu não preciso continuar.
então o algoritmo pode parar. Se não houve nenhuma troca no meio do caminho, quer dizer que o algoritmo pode parar. E é o que está implementado aqui, tá certo? Ó. Então, ó, tamanho, o i como é. Tá feito com um do while aqui e um for, poderia ser com 2 fors, tá bom, gente? Não tem problema nenhum, tá? Eu deixo dessa forma aqui um pouco mais complicado, vamos dizer assim, mas para mostrar para vocês e porque são implementações variadas que a gente acaba vendo, tá bom? Esse swapped aqui seria um boolean para marcar se teve troca ou se não teve troca numa passada. Então, eu estou na primeira passada aqui e eu vou. Enquanto esse swapped for true, ou seja, teve troca no meio do caminho, o while roda de novo. E o i tem que ser menor que o tamanho. Esse i vai incrementando, tá? Eu tenho um j que começa lá no fim. Estão vendo? Ó, length menos 1. Enquanto o j for maior que i, eu decremento o j. Se eu tivesse que implementar isso aqui usando... Vamos implementar aqui, só usando for. Seria assim. O i é basicamente um marcador de a quantidade de vezes que eu tenho que repetir esse processo de colocar no lugar, tá? Enquanto o i for menor que o tamanho. Aqui no Selection Sort, inclusive, daria para fazer, por exemplo, isso aqui, tá? Você não precisa fazer com o último, na hora que está terminando. Mas enfim. Aqui, isso aqui. Mas enfim, voltando aqui. Então tá, o que eu vou fazer? O meu i ele vai andando para a direita, não é isso? Ele vai sendo incrementado. O meu j ele vai sair lá da esquerda e vir andando até o i. Então, for j é o tamanho do array menos 1. Por que não é o tamanho do array? Porque o tamanho do array é a posição que não existe. A posição do array menos 1, que é a última posição. Enquanto o j for maior que i, por que j maior que i? Porque eu vou comparar a posição j com a posição que está à esquerda dele, que é o j menos 1. Se o meu i estiver valendo 0, que é a minha primeira passada, eu vou tentar comparar com o menos 1, porque seria j menos 1, que é 0, 0 menos 1, vai dar problema, né? Então, enquanto o j for maior que i, eu decremento o j. Aqui vem aquela variável swapped. Vou pôr ela como false aqui. Então, vamos lá. Se o array na posição, se o cara da esquerda, j-1, for maior que o array j, se o elemento da esquerda for maior que o elemento da direita, quer dizer que eu tenho que fazer o quê? Trocar. Vou usar o trocar aqui que a gente implementou ali em cima, né? Array j-1 por j, posição j-1 pela posição j, e eu marco o swapped como true. Certo? Onde que eu faço parar? Se não trocou, eu paro o for externo. Vamos trocar esse swapped aqui para trocou. Trocou. Olha lá. Assumo que eu não troquei nada ainda. Percorro. Se teve pelo menos uma troca, aqui é vírgula, né? Se teve pelo menos uma troca, eu marco o trocou como true. Então, faço o processo fazendo a permutação, troca dos adjacentes. Pá, 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 pá. Bem, teve uma passada que eu não entrei nenhuma vez aqui, ó. Então o trocou está marcado como falso, não deu true nele em nenhum momento. Então o que eu vou fazer? Se não trocou, dá um break. Esse break de que for é? Desse for aqui, ó. Para esse for. Olha lá, esse aqui é o bubble sort implementado com 2 fors. Aí eu posso trocar aqui, ó. Vejam, 2 métodos que realizam a mesma tarefa, ou seja, ordenar elementos de um array em ordem crescente, só que cada um está implementado de uma forma. Olha lá, de novo a gente tem um resultado. Tudo bem? Então esse é o bubble sort. E agora eu vou mostrar rapidamente aqui, porque a aula já está caminhando para os seus 50 minutos, a ideia do shell sort. O shell sort, pessoal,
Por que ele chama Shell Sort? Qual do inventor dele, Donald Shell, lá em 1959. Tá? Qual que é a ideia dele? É uma ideia parecida com, com a do Bubble Sort, só que ele é mais esperto, porque ele usa uma propriedade que é chamada de H-sorting. É a ordenação por espaçamento, o espaçamento H aqui. Tá lá. O que ele vai fazer? Olha o exemplo aqui. Eu tenho um array de 10 elementos, meu n que é igual a 10, e meu h está valendo 4. O que ele vai fazer? Ele vai comparar os elementos do array que estão distantes 4 em 4. Então, olha só. Esses dois aqui, eles precisam ser trocados? Visualmente dá para perceber que esse aqui é menor que esse, né? Então, vai ter troca. Trocou. Agora ele tenta repetir esse processo. Lembra lá no Bubble Sort que eu mostrei que a implementação final ela ia da direita para a esquerda? Aqui é a mesma coisa. Ele tenta fazer essa comparação de novo, espaçado em 4, mais uma vez para a esquerda. Só que não tem como, né? Não tem como comparar esse aqui com o que está distante dele 4 aqui para a esquerda, porque ele é o último. Então ele para. E ele vai repetir esse processo. Esses dois aqui precisam trocar? Não. Não precisa, ó, vermelhinho. Esses dois aqui precisam trocar? Não. Vermelhinho. Esses dois aqui precisa trocar? Não. Se precisasse, ia trocar, tá? Não. Vermelhinho. Esses dois aqui precisa trocar? Esse e esse? Não. O que ele vai fazer agora? Tá faltando uma coisa, tá faltando um slide aqui, gente. Eu comi bola, ó. Terei que ainda testar esses dois aqui, tá? Ó, vou corrigir o slide, aí eu atualizo para vocês, tá? Terei que comparar ainda esses dois aqui, ó. Tá bom? Que eles não vão trocar, né? Agora... Ah, não. Falei besteira. Por que não partiu para cá? Porque, ó, tentou comparar esses dois, beleza? Não trocou, ele já poderia parar aqui. Mas se ele não tivesse parado, ele ia tentar comparar. Daí, gente, à direita. Ele ia tentar comparar de novo, distante de 4, um pulo para a esquerda. Estão vendo aqui? Nesse caso aqui não precisaria também, tá? Mas aqui ele já pararia, tá bom? Agora sim, ele vai tentar fazer os dois últimos. Precisa trocar esse com esse? Nesse caso aqui não. E esses dois aqui? Também não, mas se precisasse trocar, eles trocariam. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu fiquei andando errado aqui nos slides, né? Que depois que eu fiz toda essa passada para um determinado H, todos os elementos do array que eu olhar que estiverem espaçados em 4 elementos aqui, de 4 em 4, eles vão estar ordenados. Essa que é a ideia dessa propriedade chamada de H-sorting, ou seja, ordenação num espaçamento H. Tá? O que o shell sort vai fazer agora, nesse nosso exemplo aqui? O array ainda não está ordenado. Vocês podem perceber que ele não está ordenado. O que ele vai fazer? Ele vai mudar o H. Mas percebam que para o H4, o array já vai ficando semi-ordenado. Quanto maior o array, maior vai ser esse H inicial, certo? Então ele vai comparar com o espaçamento, depois ele troca o espaçamento, depois troca o espaçamento, depois troca o espaçamento, até que o último espaçamento vai ser o espaçamento igual a 1. Que aí ele vai rodar como se fosse um bubble sort, uma passada de bubble sort no array inteiro, uma só. Não vai ficar repetindo. E, além disso, o array já vai estar semi-ordenado, porque ele vai sendo ordenado com os outros Hs, tá certo? Então, essa que é a ideia do shell sort. Problema do shell sort, ele não é estável. Outro problema, até onde eu sei, ainda não existe uma sequência ótima de Hs para fazer a ordenação. Até onde eu sei, é algo que ainda está aberto na computação. Olha lá, ó. Depende da sequência de Hs que vai ser gerada. Esse nosso H aqui é gerado por uma formulinha, tá? H é igual a 3H mais 1. Mas tem outras, tá? Por que ele não é estável? Lembra que dá essa troca de espaçamento, no espaçamento? Então, por exemplo, se eu fosse trocar lá na esquerda o valor 10 e na direita está o valor 5, que eu tenho que trocar o 5 pelo 10, pode estar ali no meio, nesse miolo onde está tendo esse pulo, um valor 5 com um valor 10. Então, eu estou trocando o valor das chaves, a posição, né, das chaves que tem valor igual, tá bom? Então, isso torna ele não estável. E aqui a implementação, tá certo? Começa com um H igual a 1,
obtenho o tamanho aqui do array armazenando em length. Enquanto o h for menor que 1/3 do comprimento, eu recalculo o h. Lembra que eu falei que era 3h mais 1? h é igual a 3h mais 1. Ou seja, isso aqui vai me gerar, dependendo do comprimento do array, 1, depois o h passa a valer 4, depois o h passa a valer 3, depois passa a valer 40, depende do tamanho do array. Naquele ali, provavelmente o tamanho foi 4, porque o tamanho do array, do exemplo, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dividido por 3, a divisão inteira, dá 3, né? Então, eu vou ter 3 aqui, ó. Isso aqui vai dar 3. 10 por 3 dá 3. H, meu H inicial é 1. 1 é menor que 3? É. Então, entra aqui. H é igual a 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 4 é menor que 3? Que era o 10 dividido por 3? Não. Então, ele para e aí ele começa o processo. Enquanto o H for maior que 1, ele faz esse processo do H sort. E aí ele recalcula o H na hora que ele termina. Fazendo o quê? H é igual a H dividido por 3. Porque aí o 4 passa a ser 1, que vai ser meu último H. Veja, se eu pegar o 40 e dividir por 3, vai dar 13. Divisão inteira, não é? Porque 3 vezes 3 dá 39. 13 dividido por 3 vai dar 4, que é 12, não é isso? 3 vezes 4 dá 12, né? 4 por 3 dá 1. Tudo bem? Mas essa sequência de Hs, até onde eu sei, ainda é algo que está aberto na computação, tá? Eu recomendo que esse aqui vocês copiem e tentem entender o funcionamento, tá certo, gente? Eu vou parar porque realmente a minha garganta está doendo bastante, tá? Mas é isso que eu queria mostrar para vocês aqui, tá certo? Porque a gente já viu a noção, a ideia dos métodos estáticos e eu implementei aqui tanto o selection sort como o bubble sort lá como métodos, o método trocar, o método também para exibir o array. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que as aulas estejam sendo úteis para vocês, tá bom? Muito obrigado aí e até mais.